Pessoal, um colega de vocês pediu que fosse feito um exemplo de código CRC, tá? Com a prova se aproximando, então eu estou gravando isso aqui e vou compartilhar com vocês. Eu vou fazer o exercício do slide 21 da parte de código detectores de erro, que ele fala o seguinte: para a mensagem 1001001 e o código verificador 1101 pede-se na letra A para gerar o CRC. Então nós vamos ver aqui como é que vai ser esse esquema, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é transformar a mensagem em um polinômio. E aí a regra que a gente segue é o seguinte: nós vamos numerar os bits da direita para a esquerda em ordem crescente. Esse é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E vamos colocar os termos do polinômio agora, cuja posição contém 1 na mensagem. Então, eu tenho 1 na posição 7, eu vou ter um x à sétima. 1 na posição 4, x4. 1 na posição 3, x3. E 1 na posição 0 é 1 sem x, tá? Vamos fazer a mesma coisa para o código verificador, gerar um polinômio para ele. Então, numeramos a posição 0, 1, 2 e 3 da direita para a esquerda, e o polinômio verificador vai ser x3, que é onde tem o primeiro 1, mais x2, que é onde tem o segundo 1, mais 1, que é o 1 da posição 0. Feito isso, pessoal, o próximo passo é gerar um polinômio auxiliar y de x, que vai ser o produto entre a mensagem e o termo de maior grau do polinômio gerador. Ou seja, vou pegar aqui o x3, que é o termo de maior grau do g de x. Quando eu fizer o produto de x7 mais x4 mais x3 mais 1 por x3, o que vai acontecer aqui? Nós vamos partir daquele princípio de multiplicação de potências de mesma base. Então, quando eu fizer x7 vezes x3, conserva a base, somos expoentes. 7 mais 3, x10. x4 vezes x3, conserva a base, soma 4 mais 3, x7. x3 vezes x3, conserva a base, 3 mais 3, x6. E 1 vezes x3 é x3. Quando a gente tem agora esse polinômio auxiliar, o y de x, o próximo passo é dividir ele pelo polinômio gerador. Só que essa divisão aqui não vai ser uma divisão de polinômios simples e básica não, tá? Nós vamos considerar aqui tudo sinal positivo, sem ficar trocando de sinal, e vamos eliminar termos iguais. É baseado aí, como diz no material, a uma porta a uma porta ou exclusiva, perdão, tá? Então, mas a gente começa aqui fazendo a divisão normal de polinômio. Vamos dividir x10 por x3, vai dar x7, né? Subtrai os expoentes, 10 menos 3 é 7. x7 vezes x3, x10, somos expoentes. x7 vezes x2, 7 mais 2, 9, mais x7 vezes 1, x7. E aí nós vamos fazer uma soma aqui que vai ser uma porta ou exclusivo. Então nós vamos eliminar elementos que sejam iguais, x10 com x10, x7 com x7, e vamos manter os demais. x9 mais x6 mais x3. Vamos seguir dividindo, até que não dê para dividir mais, porque o grau vai ficar menor do que do divisor. Então, x9 dividido por x3, 9 menos 3, dá 6, x6. x6 vezes x3, x9. x6 vezes x2, 6 mais 2 dá x8. x6 vezes 1, x6. Ou exclusivo. Cancela elementos iguais e mantém os demais. Então, x9 com x9, x6 com x6. Vamos manter x8 mais x3. x8 dividido por x3, x5, 8 menos 3 é 5. x5 vezes x3, x8. x5 vezes x2, x7. 5 mais 2 é 7. E x5 vezes 1, x5. Então, vamos fazer o exclusivo. Cancela os iguais, x8 com x8. Mantém os demais. x7 mais x5
mais x3. Segue a divisão, x7 por x3, 7 menos 3, x4. 4 vezes x3, x7. x4 vezes x2, 4 mais 2 é 6. x4 vezes 1, x4. Cancelamos o x7, agora fica x6 mais x5 mais x4 mais x3. Reparem que eu sempre deixo aqui na ordem do maior para o menor grau, tá? Então agora, x6 por x3, 6 menos 3, x3. x3 vezes x3, vem para cá x6. x3 vezes x2, vem para cá x5. x3 vezes 1, vem para cá x3. Agora nós vamos cortar aqui, ó, x6, x5 e x3. Vai sobrar x4, que ainda dá para dividir. x4 por x3 vai dar x ou x1, tá? Não preciso representar aí potência com 1, né, de expoente. Mas posso representar, não tem problema. x1 com x3, x4. x vezes x2, x3. x vezes 1, x. Então, aqui vai ser x3 mais x. x3 ainda dá para dividir por x3, vai dar 1. Qualquer número dividido por ele mesmo dá 1. E 1 vezes x3 é x3. 1 vezes x2 é x2. 1 vezes 1 é 1. Então, simplificamos os termos iguais. Vai restar x2 mais x mais 1. Agora, ó, esse polinômio do resto aqui tem um grau menor do que o do divisor. Aqui é grau 2, aqui é grau 3. Não dá para dividir mais. Quando não dá para dividir mais, esse resto que a gente encontrou é o nosso CRC. Aqui, no caso, ele está no formato de polinômio, tá? Na letra B, o exercício pede para a gente determinar a sequência de bits recebidos. A sequência de bits recebidos, pessoal, vai ser, considerando que não houve erros de transmissão, né, o polinômio y de x somado com CRC, isso na forma polinomial, tá? Então vai ser x10 mais x7 mais x6 mais x3, que nós encontramos aqui, mais x2 mais x mais 1. Então esse vai ser o nosso polinômio enviado e, consequentemente, recebido, partindo do princípio que não houve erros, né? E como é que a gente escreve os bits a partir daqui? Vamos começar pelo termo de maior grau, 10. Então, coloco um 1 para ele. O próximo é 9, mas o 9 não aparece aqui. 0. 8 não aparece aqui. 0. Posição 7 aparece. Então, 1. Posição 6 aparece x6. 1. Posição 5 não aparece aqui. 0. Posição 4 não aparece. 0. Posição 3 aparece um x3, 1. Posição 2 aparece o x2, 1. Posição 1 aparece o x1, 1. E posição 0 aparece o 1 aqui, independente, 1. Reparem que o seguinte, pessoal, esses bits aqui, ó, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, são... Aliás, eu falei um a mais, é 100110001. São exatamente a mensagem e, consequentemente, esses 3 últimos bits são de CRC. Tem uma dica aí para a gente ver que é o seguinte: se o polinômio verificador tem grau 3, vão ser 3 bits de CRC ao final, tá? A letra C fala o seguinte: considerando que houve um problema na transmissão e a sequência de bits passou a ser 0001 1001. Qual é o CRC calculado na recepção? Vamos lembrar aqui, ó, que os bits recebidos são 10 bits, né? 11 bits, na verdade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltam 3, que são os 3 de CRC que ele não incluiu no enunciado. Ele colocou só a sequência de bits aí representando a mensagem. Como é que a gente vai fazer? Então, esses vão ser os bits recebidos.
O processo para calcular o CRC na recepção é transformar isso aqui num polinômio. Posição 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aonde nós temos 1? Na posição 7, na posição 6, na posição 3, na posição 2, na posição 1 e na posição 0. E vamos dividir isso aqui de novo. O receptor ele conhece o código verificador, então eu vou dividir isso aqui de novo pelo código verificador. Então, mesmo processo de divisão agora. x7 por x3, x4, 7 menos 3 é 4. x4 vezes x3, x7. x4 vezes x2, x6. x4 vezes 1, x4. Ou exclusivo. Corta os termos iguais, mantém os diferentes. Segue a divisão. x4 dividido por x3 dá x. X vezes x3, x4. X vezes x2, x3. X vezes 1, x. Então, simplifica aqui. Os iguais, mantém x2 mais 1. Então, pessoal, agora eu não posso dividir mais. O grau do resto é menor do que o grau do divisor. E esse é o nosso CRC da recepção. Reparem que o seguinte, o CRC da recepção ele é diferente de zero. Isso indica que houve a detecção do erro. Tá? Então, a gente simulou que houve um erro aqui, né? A mensagem aqui que a gente considerou na questão, na letra C da questão, teve o bit aqui que está na posição 10 trocado, ó, originalmente era 1, aqui eu troquei por 0, o que está simulando aí que houve um erro de transmissão, e aí o CRC calculado na recepção foi diferente de 0, o que detectou o erro. Façam depois a divisão aqui, transformem essa sequência de bits aqui em um polinômio e façam a divisão para calcular o CRC na recepção sem que haja o erro, vocês vão ver que vocês vão encontrar um resto 0. E por último, nós temos uma pergunta teórica. No caso do erro identificado no receptor, como é o processo de correção? Ele pode ocorrer de duas formas. Ou o receptor ele vai pedir de alguma forma, né, vai indicar, sinalizar para o transmissor de alguma forma que tem que ser feita uma retransmissão. Então ele vai transmitir os dados de novo, e aí a gente torce para que não ocorra erros, né, novamente. Ou ele pode implementar um código corretor de erros. Vocês estudaram aí os códigos detectores de erro, mas eles não fazem a correção. Existem códigos que fazem essa correção de erros, né? Que podem fazer essa correção de erros. Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, vocês me procurem aí. A prova nossa é dia 28 agora, tá bom? As informações estão lá certinho.